Nós estamos numa série, nesses últimos 2 meses, falando sobre os eleitos de Deus. Amém? Falamos sobre Abraão, falamos sobre Jacó, falamos também sobre Davi e no último domingo falamos sobre Estevão. Quantos estavam aqui, pelo menos uma dessas ministrações? Glória a Deus. Estamos falando sobre esses homens que de alguma forma foram eleitos por Deus para uma missão. Foram eleitos por Deus em meio a uma geração caída ou em meio a uma nação, a um povo caído. Eles foram escolhidos por Deus para algo. E na vida de todos esses homens, nós vimos pontos na vida deles que os fizeram, que os chamaram a atenção de Deus. E uma coisa que eu disse aqui muito no dia em que eu falei sobre Davi, que nós ministramos sobre Davi, é que não é a perfeição que nos faz ser escolhidos. Amém? Diga assim, não é a perfeição que me habilita para ser escolhido por Deus. Amém? Mas sim um coração devoto e confiante no Senhor. Davi, talvez um dos homens na Bíblia que mais tem citação de pecado, transgressão e erro, dos homens de Deus, era um homem que era totalmente jogado aos pés do Senhor, totalmente confiante no Senhor. E é isso que aprendemos com a vida desses homens. Falei um pouco também sobre a perspectiva de Deus, como Deus enxerga, e se estamos fazendo uma série falando sobre os eleitos, ou seja, aqueles que foram escolhidos por Deus, precisamos entender que aquele que escolhe, aquele que observa para escolher, ele olha e observa de uma forma diferente de nós. Amém? Diga assim, Deus tem um olhar, uma perspectiva totalmente diferente da minha. Amém? Então, sempre que olharmos para esses homens que foram eleitos por Deus, não podemos olhar que eles foram eleitos segundo a minha ou a sua perspectiva, mas foram eleitos segundo a perspectiva de Deus. Glória a Deus. E é muito importante separar isso, é muito importante entender isso, que eles foram eleitos não segundo o meu coração, mas segundo o coração de Deus. Eu li aqui em 1 Samuel, quero ler hoje novamente, primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. Primeiro Samuel, capítulo 16, diz assim, no versículo 6. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou, com certeza, esse é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel, não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. O Senhor não vê as coisas como o ser humano vê. Diga assim, o Senhor não vê as coisas como o ser humano vê. Amém? E aqui ele continua falando que o Samuel, o homem vê o exterior e Deus vê as coisas internas, o coração. E essa é só uma das diferenças do olhar de Deus para o nosso. Nós falamos sobre isso. Esse é só um ponto da diferença do olhar de Deus para o nosso olhar. Falamos também que Deus não vê o agora, Deus vê a história. Amém? Deus não vê o seu hoje, Ele vê toda a sua história, do dia que você nasceu ou antes de ser formado, até o dia em que você estará morto. Deus vê toda a completude da sua história. Assim, quando ele olha para Jacó, ele não o escolhe simplesmente porque quer escolher alguém, o escolhe porque ele conhece a história de Jacó, conhece a completude de Jacó. Aquele que não, embora fosse alguém de mau caráter, alguém com bastante defeito, não desprezou a bênção do Senhor. Muito pelo contrário, até lutou em busca dessa bênção. Quando nós falamos de a diferença de Jacó e Esaú, é uma diferença muito sutil, muito simples e às vezes passa despercebida aos nossos olhos. Qual é a grande diferença que fez Deus escolher Jacó? A diferença é que um desprezou a bênção, e ali era a bênção do pai, mas é importante a gente reafirmar e trazer isso ao nosso coração.
essa noite que aquela bênção, embora fosse de um pai terreno, ela significava no Antigo Testamento, como eu sempre gosto de dizer, é uma história física que nos ajuda a entender uma realidade espiritual, significava a bênção do próprio Deus. A diferença é que Esaú rejeita essa bênção, ele não a considera, ele não dá valor para a bênção, ou seja, para aquilo que vem do Senhor, e Jacó, muito pelo contrário, ele tem, mesmo às vezes de forma errada, ele dá um valor extremo à bênção do Senhor. Amém? Diga, Deus não vê como nós vemos. E aí no último domingo falei sobre a vida de Estevão, um dos personagens que eu mais gosto na Bíblia, personagem que eu tenho um carinho muito especial por ele. Deus falava muito comigo no início da minha caminhada cristã, a partir da história desse homem, e falamos muito sobre ele, e ao final da história dele, ao final do relato bíblico sobre ele, dá início à história de um outro homem, que é o homem que eu quero falar essa noite, que é Saulo de Tarso, ou também conhecido como o apóstolo Paulo. Atos capítulo 7, no versículo 57, vamos ler juntos. Não precisa repetir, mas acompanhe. A Bíblia diz assim: eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Diga assim: Saulo. Amém? Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso adormeceu. Aí o próximo versículo, já no capítulo 8, versículo 1, diz assim: E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Amém? E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Agora preste atenção. Estevão, como falamos no último domingo, foi o primeiro mártir, o primeiro a morrer depois de Cristo pelo Evangelho, por essa causa. O primeiro a entregar a sua própria vida por aquilo que acreditava. Foi morto porque foi acusado injustamente, foram levantadas testemunhas falsas a respeito dele, e como vimos no domingo passado, ele não tenta se explicar, mas pelo contrário se levanta com ousadia e prega a verdade para aqueles acusadores, para aqueles homens, e ao final disso eles ficam indignados por serem acusados pela própria palavra e se levantam contra Estevão e matam Estevão apedrejado. E ali, no meio daquela situação, assistindo toda aquela história, acompanhando toda essa acusação e participando dessa acusação, estava esse jovem chamado Saulo, que estava concordando com tudo que estava acontecendo, estava participando com aquela história. Os mantos estavam ali aos pés dele, de Saulo, e ele estava ali enxergando a morte de Estevão. Diga assim, o grande Paulo, diga assim, o grande apóstolo Paulo, diga assim, viu de perto o sangue de Estevão. Amém? Às vezes a gente não para pensar muito sobre isso. E quando estava estudando essa ministração, essa palavra, eu debrucei o meu coração em imaginar e pensar e meditar sobre essa cena. Imagina aquele que a gente tanto admira, um homem tão citado nos púlpitos das igrejas, um homem tão admirado, estava ali concordando com a morte de um cristão, uma morte violenta, e estava ali concordando com essa morte. Para quem não conhece Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento, ou seja, quase a metade do Novo Testamento foi ele que escreveu, 13 epístolas. A importância do apóstolo Paulo para a comunidade cristã é imensa. Todo o pensamento teológico que nos molda hoje como um cristão bebe-se daquilo que o apóstolo Paulo escreveu. Ele é considerado o maior teólogo cristão, mesmo sendo ele o autor da Bíblia, fazendo parte da construção da Bíblia, ele é considerado isso até hoje. O maior de todos, daquele que escreveu, daquele que mostrou a doutrina do Evangelho.
Esse era o grande apóstolo Paulo. Mas no início da sua narrativa bíblica, ele está ali assistindo a morte de um grande homem de Deus. Diga assim, o apóstolo Paulo, assistindo a morte de um grande homem de Deus. Amém? Diferente do que muitos acreditam, Deus não mudou o nome de Paulo, de Saulo para Paulo, era apenas uma diferença linguística ali de idioma. Saulo tinha origem hebraica e Paulo era um nome romano. E por causa do ministério do apóstolo Paulo ter ocorrido em sua maioria no meio dos gentios, o nome Paulo foi utilizado com mais frequência. Mas não foi Deus que mudou. Esse é só um detalhe que eu quero que você, que ainda não sabia disso, fique sabendo, para que a gente não erre com alguns detalhes simples da Bíblia. Mas diferente de uma mudança de nome, nós vamos perceber uma mudança completa e radical na vida de Paulo. Aquele jovem que estava ali assistindo a morte de Estevão é completamente diferente daquele homem encarcerado com as suas mãos algemadas, escrevendo as suas cartas no final de sua vida. São duas pessoas completamente diferentes. E o que está no meio dessas duas pessoas? O que está entre esse jovem que estava assistindo a morte de um homem cheio do Espírito Santo, concordando uma morte violenta e ali achando que estava fazendo certo, cheio de suas convicções, dizendo, eu estou cumprindo a vontade de Deus e esse herege está morrendo. Qual a diferença desse homem para aquele velho senhor ali no final de sua vida, entre as grades, com as mãos acorrentadas, escrevendo ali com pouca luz, cartas para pessoas que ele viveu talvez tão poucos anos perto, dizendo, eu sou o maior dos pecadores, dizendo, eu sou o menor dos apóstolos. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, quando nós olhamos para a vida de Saulo de Tarso, nós vamos perceber que isso não aconteceu da noite para o dia. Vamos ler o relato aqui de Atos da conversão de Paulo, e quando nós olhamos para isso, parece que ele foi mudado ou transformado de um dia para a noite. Essa é a impressão que temos, e muitas vezes ao ler isso, a minha oração é, Senhor, faz isso comigo, e na minha cabeça, e talvez na nossa cabeça como cristão, Deus vai fazer algo grandioso um dia na sua vida, e um dia você é um sanguinário, um dia você é o maior dos pecadores, e de repente você vai acordar, e agora você é o maior de todos os santos. Diz para quem está do teu lado, a mudança não acontece em um dia. Amém? Atos capítulo 9, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, ou seja, de Cristo, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Versículo 3. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Versículo 5. Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias, e não comeu e nem bebeu coisa alguma. Versículo 10, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Versículo 13. Ananias, porém, respondeu, Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis
que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. Ele tem uma autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Versículo 17. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante às escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois, ao de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Versículo 20, logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: ele é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Isaac, mas ele era um homem que estava perseguindo os cristãos, e agora ele é um homem que está pregando que ele, Jesus, o Cristo, é o Filho de Deus. Ele sai numa viagem com cartas dizendo: eu vou perseguir aqueles que pregam no nome de Jesus, aqueles que atestam a divindade dele. Isso está errado, isso é heresia, eu preciso segui-los. E então ele começa a seguir. No meio dessa viagem ele topa com o Senhor desses cristãos, ele topa com Jesus Cristo e ele cai diante de si e fala: meu Deus, o que está acontecendo? Quem é o Senhor? Jesus fala para ele: você está me perseguindo. Ao perseguir a igreja, você está perseguindo a mim. Paulo tem um encontro com Deus, volta para casa, Deus levanta um homem chamado Ananias, ora por ele, então Paulo começa a pregar o evangelho. Paulo agora tem uma vida transformada, mas sabe de uma coisa? A transformação mais poderosa que, embora aos nossos olhos pareça ser de matar e agora pregar, a transformação mais poderosa é aquilo que vai acontecendo dentro dele ao longo da história de vida dele. A transformação de não confiar mais em suas convicções e agora começar a confiar completamente nas convicções de Cristo. A transformação que vai acontecendo na vida de Paulo e que ele permite que aconteça dentro dele é de agora não confiar mais naquilo que ele crê, naquilo que a vida dele mostra para ele, mas agora não viver mais ele, mas deixar que Cristo viva dentro dele. Deixar que agora o Senhor Deus guie as suas convicções. Diga para quem está do teu lado assim: meu irmão, eu sei que você tem muitas convicções. Fala para ele assim: mas deixa eu te dizer uma coisa. Deixe as suas convicções de lado. Diga assim: assuma as convicções de Cristo. Amém? Paulo começa a Bíblia é um relato de forma bem resumida da história, mas quando nós vamos nos aprofundar na história de Paulo, você vai perceber que ele não começa a pregar de uma hora para outra. Ele passa alguns anos meditando, e passa alguns anos escondido até que ele aparece já com alguns discípulos e começa a ministrar. E quando você começa a ler Atos e começa a ler as cartas que Paulo escreveu, você começa a perceber uma sutil diferença. O propósito das cartas não é mostrar isso em primeiro lugar. O propósito das cartas é ali as orientações à igreja, mas nós conseguimos ver atrás de cada uma das cartas que Paulo vai progredindo em deixar as suas convicções de lado e assumir completamente as convicções de Deus em sua vida. Mas quando nós olhamos para esse homem, a pergunta que é feita ao meu coração, ao nosso coração, principalmente diante de uma série como essa, é: por que Paulo foi eleito, sendo que ele ali era o maior dos sanguinários? Vamos ler algumas passagens juntos e aos nossos olhos talvez ele vai parecer um homem muito sanguinário, mas eu quero trazer uma outra perspectiva ao seu coração essa noite.
Atos 9, no versículo 1 ao 2. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar, a nova versão transformadora diz assim: motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas à sinagoga de Damasco, solicitando que cooperasse com a prisão de todos os seguidores. Agora preste atenção, ele está pegando carta para que ele pudesse prender a todos que seguissem o caminho de Cristo. Amém? Respirando, ou essa versão diz, motivado pela ânsia de matar. Diga assim, Paulo estava tomado pela uma ânsia, diga assim, de matar. Diga mais forte, de matar. Na Almeida Revisada e Corrigida, ele diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Preste atenção nisso. Respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Faz assim. Amém? Você acabou de inspirar. Amém? E encheu o seu pulmão de oxigênio. Amém? Paulo estava assim. Em vez de oxigênio, ele estava enchendo de ânsia, enchendo de desejo, enchendo de vontade de quê? Diga assim, de matar. Diga mais forte, de matar. Não, diga mais forte assim, de matar. Ah, meus irmãos. Como um cara desse é escolhido por Deus? Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Gálatas, carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 13. Aqui uma carta escrita por ele, ora a menção que ele faz. Vocês sabem como eu era, capítulo 1, versículo 13. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus, não media esforços, diga assim, não media esforços. Diga mais forte, não media esforços, amém? Para destruí-la. Superava muito dos judeus da minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Glória a Deus. Agora preste atenção, ele não media esforços para destruir a igreja. Nós amamos Paulo e nós lembramos muito das coisas boas de Paulo, quanto ele entregou a vida dele para cuidar da igreja. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, que Paulo usou de toda a sua força para tentar destruir quem? A igreja. Atos capítulo 26, versículo 9, olha o que a Bíblia diz. Atos capítulo 26, versículo 9. Eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em opor ao nome de Jesus. Agora preste atenção, ele enxergava isso como obrigação. Embora não tivesse ninguém ali institucionalmente que obrigasse Paulo a fazer aquilo, ele via essa missão como obrigação. Obrigação que? Ir atrás daqueles que seguiam Jesus. Eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muito dentre o povo santo. E eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Agora preste atenção, ao serem condenados contra a morte, Paulo estava lá, votando contra os cristãos. Assim como ele fez com Estevão, ele estava lá como mais um dedo de acusador. Diga assim, Paulo ostentava um dedo de acusação. Esse é o grande apóstolo Paulo, mas olha como ele carregava, como que ele vivia. Versículo 11, muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Então, quando nós olhamos para a vida de Paulo, e aí nós, como eu já disse, lembramos tanto das coisas boas que Paulo fez, mas aqui eu quero trazer de forma clara e explícita o quanto mal Paulo era. O quão terrível era aquele homem. Então, quando Deus fala com Ananias, Ananias, eu quero que você vá lá e ore por Paulo, por Saulo de Tarso, que ele está precisando de uma oração. Ananias fala para Deus, Deus, é o seguinte, eu estou escutando muita coisa dele.
Ele está prendendo homens em todos os lugares, mulheres em todos os lugares, ele está torturando pessoas, ele está fazendo tudo. Você entende isso? Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Agora preste atenção nisso, ele era um daqueles que não se contentava simplesmente em prender. Ele não contentava simplesmente em matar. Se é que matar é algo que pode ser chamado de simplesmente. Você está entendendo isso? Para ele não era suficiente. Prendeu, não, está pouco demais. Eu preciso matar. Não, matar é bom demais. Eu tenho que obrigar essa pessoa a mudar de opinião. Quem está entendendo? Ele está dizendo assim, não negue esse Deus seu, blasfeme esse Jesus aí, porque ele não é o Senhor. Eu não quero só te matar, talvez matar para você é bom demais, eu quero que você renuncie a ele. Ou seja, a vida de Paulo não era só assim, eu não concordo com essa galera aí que segue a Jesus, não. Não, meus irmãos, ele seguia homens e mulheres, torturava-os, matava-os, prendia-os e forçava-os a abandonarem a Jesus Cristo. Ele empenhava todos os seus esforços a fazer com que as pessoas abandonassem Jesus. Ele empenhava tudo o que tinha em suas mãos para fazer com que as pessoas fossem mortas. Quantos concordam que, nessa ótica, Paulo é um homem sanguinário? Ou não? Só eu que acho isso. Nessa perspectiva que, nossa, humano, Paulo era um homem sanguinário? Você queria estar perto de Paulo? Alguém aqui queria estar perto de Paulo? Meus irmãos, se falassem em Paulo, nós queríamos estar muito longe dele. Chamaríamos sim de homem sanguinário, de homem perverso, inimigo da igreja de Deus, inimigo do povo santo de Deus. Mas sabe de uma coisa linda? É que Jesus olhou para ele e não o viu simplesmente como um homem sanguinário. E para mim isso aqui é as coisas mais belas no nosso Pai, no nosso Deus, é porque Ele consegue enxergar além dos nossos olhos. Quantas vezes nós olhamos para pessoas nessa terra e só conseguimos ver maldade, só conseguimos ver perversão, só conseguimos ver homens sanguinários, homens ladrão, homens de todas as formas, e nós não conseguimos ter os mesmos olhos que Cristo tem. Nós não conseguimos ter os mesmos olhos de misericórdia que Cristo tem. E sabe, eu não estou falando simplesmente de você, eu me coloco nisso, porque o fato é que ostentamos tanto em dizer que somos cristãos, mas estamos tão longe de ter os olhos de Cristo. Porque quando Cristo olha para Paulo, Cristo vê sim um homem sanguinário, assim como eu e você vê, mas os olhos de Deus que são perfeitos, que vão além dos nossos, os olhos de Deus que são tão poderosos e tão misericordiosos, e como diz o salmista, e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Ou seja, talvez ele tenha gasto toda a misericórdia dele hoje com você, ou comigo. Mas o mais lindo é que amanhã Ele tem mais misericórdia para nós. Talvez Ele tenha gasto toda a misericórdia dele com Paulo, mas dia após dia a misericórdia dele se renova a fim de alcançar a minha, você também. Nós olhamos tanto para os outros e achamos tantas pessoas perversas, longe de Deus, maldosas e terríveis, mas sabe de uma coisa? Se olharmos para o espelho, talvez não estamos tão distantes desses que nós acusamos. Talvez a maldade, talvez o terrível está aqui dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, e nós somos até bons em esconder, nós somos bons em não mostrar para ninguém, nós somos bons em conter e deixar aqui dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, talvez maldades muito maiores do que pessoas que revelam essa maldade aí fora. Mas nós olhamos para homens como Paulo também e dizemos, que homem sanguinário. A premissa do Evangelho, ou a gênese do Evangelho, o início do Evangelho é Cristo olhando para o pecador e encontrando neles filhos. O propósito do Evangelho é esse, é resgatar aquele que é o maior de todos os sanguinários.
o maior de todos os pecadores. É para isso que o Evangelho existe. Este é o poder grandioso de Deus em operação, como o próprio apóstolo Paulo diz. Para aqueles que creem em Cristo Jesus, o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Ou seja, poder de Deus para pegar um homem como Paulo e o transformar genuinamente. É por isso que muitas vezes nós não entendemos os eleitos de Deus. É por isso que muitas vezes nós não entendemos aqueles que foram escolhidos por Deus. É por isso que algumas vezes eu escuto o que eu disse aqui no dia de Davi, escutei de uma pessoa que cresceu dentro da igreja, dizendo o Antigo Testamento, a Bíblia é mentira, porque como diz que o homem segundo o coração de Deus, Davi foi um dos maiores pecadores. É por isso que ainda escutamos pessoas dizerem isso, porque estão olhando na perspectiva humana, estão olhando simplesmente dentro da possibilidade humana. Então, dentro dos olhos humanos, era impossível transformar Paulo. Dentro da capacidade humana, era impossível ver o apóstolo Paulo preso por causa de pessoas. Quem está entendendo isso? Na perspectiva humana, esse aí já era. Esse aí não tem mais jeito. Esse aí, meu irmão, esse aí pode entregar. Porque esse aí... Quem já escutou isso? Quem já disse isso? Eu já. Ainda bem que nem eu e nem você, com todo respeito, somos Deus. Ainda bem... Glória ao nosso Deus, que nós não estamos no lugar dele. Diz para quem está do teu lado, meu irmão, glória a Deus. Eu dou graças a Deus que você não está na cadeira de Deus. Porque se ele olhasse igual você olha, coitado de Paulo. Quando Deus olha para Paulo, ele vê sim um homem sanguinário, de fato ele era, e não estou aqui querendo diminuir o quão terrível Paulo era, ou o quão terrível eram suas atrocidades para os familiares de suas vítimas, por exemplo. Muito pelo contrário, eu estou apenas querendo evidenciar o tamanho do poder de Deus. Você entende isso? Quando Deus olha para Paulo, e aqui como nesses versículos que acabamos de ler, por exemplo, enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para todas as sinagogas em Damasco, para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperasse com a prisão de todos os seguidores do caminho. Então talvez na nossa perspectiva humana a gente olhe para isso e fala, meu Deus, o quanto esse homem era terrível. Mas Deus consegue, em sua misericórdia, encontrar aqui no coração de Paulo um homem que estava desesperado em fazer cumprir aquilo que ele acreditava ser o certo. Agora preste atenção, Saulo, ou Paulo, ele era um fariseu, mas ele não era o único fariseu. Amém? Fariseu, um grupo religioso judaico ali daquela época, que carregavam como algo principal em seu grupo, uma forte convicção em viver aquilo que eles acreditavam, pelo menos aparentemente. Mas nenhum dos outros eram tão motivados quanto Saulo. Paulo, que amava a Deus e fazia isso porque amava a Deus, estava disposto a largar a sua vida, largar o seu dia a dia. Você acha, o que Paulo fazia antes dos cristãos aparecerem? Quando você acha que ele tinha uma vida? Amém? Ou seja, quando os cristãos aparecem, começam a crescer, Paulo tem que deixar de fazer algo para começar a seguir os cristãos, sim ou não? Então, quando eu olho para Paulo e vejo ele como um homem sanguinário, Deus olha para Paulo e diz o seguinte: ele está disposto a abrir mão da vida dele para seguir aquilo que ele acredita. Quem está entendendo? Está errado, mas ele está disposto a abrir mão.
Não, eu vou pegar cartas aqui para seguir alguns cristãos. O que eu acho interessante nesse texto é que diz para todos os seguidores do caminho. Paulo tinha a pretensão de exterminar completamente os cristãos. Ele não tinha uma pretensão, eu vou exterminar alguns que estão aqui por perto de mim, ou aqueles que eu achar, me dá a carta aí para todos que eu achar. Não, ele queria exterminar todos. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Agora preste atenção, não media esforços. Em outra versão vai trazer outras palavras. É óbvio que esse aqui não é o original, mas as outras palavras todas vão convergir para o mesmo entendimento, de que Paulo usava tudo que tinha em suas forças para destruir a igreja. Então, quando eu olho para Paulo, eu falo assim: meu Deus, que homem sanguinário, usa tudo que tem para destruir a igreja. Esse homem está acabado, ele não tem mais mudança, ele já era. Deus está olhando para Paulo e está dizendo: cara, ele não mede esforços para fazer aquilo que ele acredita. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quando Cristo olha para Paulo, talvez ele pense assim: é claro que Deus é soberano, é muito maior do que a nossa mentalidade incapaz de qualquer coisa, mas aqui como ser humano, eu quero apenas conjecturar que talvez Jesus olhe para Paulo e diz assim: se esse cara for cristão, ele não mede esforços. Talvez se esse cara for cristão, ele vai ser diferente de muitos, porque ele não mede esforços. Diz para quem está do teu lado assim: Paulo, antes de ser cristão, não media esforços. Ah, se esse cara for um cristão verdadeiro, ele não vai medir esforços. Quem está entendendo a diferença dos olhos de Deus para os nossos? Nós, como seres humanos caídos, nós temos uma propensão, uma inclinação a enxergar o mal nas pessoas. Nós temos sempre uma inclinação a ver o que é ruim nas pessoas. Isso é natural, no dia a dia nós somos assim. Nós temos um amigo, nós temos uma família, nós temos contato com outras pessoas e, infelizmente, a primeira coisa que a gente enxerga, a primeira coisa que a gente vê nas pessoas são o quê? O que há de errado, os seus defeitos, as suas maldades. Enquanto nós temos uma inclinação de ver o que é mal nas pessoas, Deus tem uma inclinação em resgatar o que é bom em nós. Ou melhor, gerar o que é bom em nós. Você quer dizer isso? Diga assim: enquanto estamos dispostos, inclinados a ver o que é mal nas pessoas, diga assim: Deus está pronto para gerar algo bom. Você está entendendo isso? Atos capítulo 26, versículo 9. Eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo. E eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes providenciei que fossem castigados na sinagoga, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Vamos ler isso novamente? Versículo 11, Atos 26, 11. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até cidades estrangeiras. Amém? Meu Deus, que homem sanguinário, que homem terrível. Mas quando nós olhamos numa perspectiva do Senhor, das possibilidades que existem em Deus, Deus está vendo um homem que não estava contente em apenas fazer uma parte do seu trabalho, em apenas prender ou apenas matar, estava disposto a fazê-los obrigar a abrir mão do que era mal, na concepção de Paulo.
Ele estava tão convicto de sua missão, ele estava tão pronto a abandonar a sua vida, que ia até cidades estrangeiras em busca daqueles que ele achava serem hereges. Você já parou para pensar isso? Paulo larga a família dele, Paulo larga a vida dele, porque aparece um povo pregando algo que ele não acredita, e ele é tão zeloso, ele é tão forte naquilo que ele acredita, que ele então sai da sua cidade e começa a perseguir essas pessoas até em cidades estrangeiras, dizendo: onde estão os hereges? Completamente caído, completamente distorcido com a visão do que é Deus, uma coisa é certa: Paulo não media esforços naquilo que ele acreditava em sua fé. Agora preste atenção, Atos capítulo 9, versículo 3. Atos capítulo 9, versículo 3. Momento da conversão dele. Numa outra versão, diz da seguinte forma: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, lá será dito o que te convém fazer. Amém? E eu sempre tive curiosidade sobre esse termo. Esse termo é um termo muito diferente do cotidiano, do nosso dia a dia. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E quando a gente vai entender o que é esse texto, e eu não conhecia essa palavra, aguilhão, é uma ferramenta, para os que não conhecem, é uma ferramenta, é uma vara de madeira que na ponta tem tipo um espeto de ferro, e usa para colocar no boi, quando o boi para de andar em paca e não quer andar mais com o arado, na hora de arar a terra. Então ali o seu senhor pega aquele aguilhão e espeta o boi para que ele continue andando, que ele continue na missão. Não é usado só para isso, é usado também para ordenhar, é usado para colocar o rebanho no caminho que o Senhor quer, que o seu Senhor quer. E aí Deus usa essa expressão contra o próprio Paulo. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, opor-se, recalcitrar significa opor-se, resistir. Duro era para ti ir contra a minha condução, era o que Deus estava falando para ele. Deus estava falando para Paulo: Paulo, é o seguinte, é muito duro, é difícil, é extremamente complicado para você ir contra a minha condução. Naquele momento Paulo diz o seguinte, e ele, tremendo e atônito, diz: Senhor, que queres que eu faça? Para mim, aqui está um dos maiores segredos da vida de Paulo. Quando Paulo compreende, ele entende que está indo na direção errada de Deus, então ele tem uma revelação de quem é Cristo, ele entende que agora Cristo é Filho de Deus e que Ele é o Senhor, e Deus está dizendo para ele: ei, Paulo, você está indo contra a minha direção, você está indo contra a minha condução. Paulo olha para Cristo e diz o seguinte: tudo bem, então o que o Senhor quer que eu faça? Alguns anos atrás eu fiz uma publicação de um texto que eu dizia o seguinte: a oração mais corajosa que podemos fazer para Deus não é: Deus, o que queres que eu faça? Talvez você ache essa uma oração muito corajosa, dizer para Deus o que o Senhor quer que eu faça. O que o Senhor quiser, eu farei. Essa não é a oração mais corajosa. A oração mais corajosa é quando Deus diz o que você quer que Ele faça. E então você vai e diz: eu farei. Quem está entendendo? Muita gente busca entender o que Deus quer para a sua vida. Muita gente busca entender qual é a direção que Deus quer.
qual é o lugar, o ambiente, ou para onde o rumo que é para seguir, o que é para ser feito. E sabe de uma coisa? Nós sabemos muito do que Deus quer. Não é por falta de informação ou de ministração que nós estamos pecando. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não é falta por ministração ou por conhecimento que estamos caindo. Aqueles que estão em Cristo já, nós erramos porque nós não queremos cumprir aquilo que já sabemos que é para ser feito. Quando eu olho para Paulo, depois de tudo isso que eu te mostrei, depois de tudo isso que o Espírito Santo nos mostrou sobre a perspectiva de Deus e ver um homem zeloso, eu também vejo um homem que tem ousadia suficientemente para reconhecer que estava errado e agora ir na outra direção. Então, quando nós perguntamos como Deus pode escolher um homem sanguinário como Paulo, a resposta está aqui. Porque quando Deus o mostra a verdade, mais do que depressa, Ele está pronto a dizer, tudo bem, então qual era a direção? Tudo bem, isso é pecado, Senhor, isso não te agrada, tudo bem, só me mostra qual é a direção. E mais do que depressa, Paulo segue as orientações de Cristo. Paulo se torna quem ele é para nós hoje, a grandiosidade do que esse nome alcançou, porque Paulo, quando estava errado, dizia, tudo bem, Senhor, para onde é o caminho? E eu volto a dizer, e aqui nós encontramos mais alguém que não é perfeito, e a perfeição não é o que nos habilita a ser escolhidos por Deus, não é o que nos faz ser escolhidos por Deus, mas o que nos faz, o que nos torna habilitados, o que nos torna alguém diante do Senhor para ser escolhido por Ele, é ter um coração disposto a dizer, tudo bem, esse não é o caminho, eu vou pelo seu caminho. É dizer o seguinte, eu estou no caminho errado, Senhor, eu entendo isso, então qual é o caminho? Mostra-me e eu andarei nesse caminho. E sabe o que é mais lindo? Que Paulo, em toda a sua vida ministerial, após esse dia, ele faz da mesma forma que ele fazia antes. Isso mostra para mim e para você o quê? Que Paulo entendeu qual era o caminho, que estava no caminho errado, tomou a direção certa e continuou fazendo aquilo que ele tinha no seu coração. O que Paulo estava precisando era ser conduzido por Deus para a direção correta. Então, quando você olha para a vida de Paulo, ele estava disposto a abrir mão de sua vida para ir para cidades estrangeiras, agora não mais para perseguir cristãos. Ele estava disposto a abrir mão de sua vida e ir para outras cidades para pregar o Evangelho. Aquele Paulo que antes estava indo a outras cidades, pegando cartas da sinagoga para prender pessoas, para torturar pessoas, agora Paulo está indo de cidade em cidade, dizendo, ei, Cristo Jesus morreu por todos nós, eu estou aqui para auxiliá-los, e se torna um pastor, um apóstolo que institui igrejas e cuida de cada uma dessas igrejas. Quando eu olho para a vida de Paulo agora no caminho certo, na direção certa, eu vou ver que é o mesmo Paulo de antes, que não mede esforços nenhum para cumprir aquilo que agora ele acredita. Paulo continua sendo incansável em fazer aquilo que ele acredita. Então, quando nós olhamos para um Paulo sanguinário, Deus está vendo um homem devoto, um homem zeloso. Deus está vendo um homem que está... Foi esse homem que recebeu isso do Espírito Santo e, crendo como verdade, colocou em um papel. E ninguém melhor do que ele para saber que o quanto isso era poderoso. Sabe por quê? Olha o que ele está dizendo. Estou convencido de que nem a morte. Em outras versões vão dizer assim, tenho certeza, ou estou certo que, não importa a versão, o importante é que o que ele está querendo dizer é o seguinte, eu tenho a convicção, eu tenho a certeza que nem a morte, o homem que matou. Agora vamos lembrar dele lá na frente de Estevão. Estevão está morrendo e na minha concepção, no meu entendimento, ali começa uma obra de Deus na vida de Saulo.
Agora você imagina um jovem que era zeloso em tudo que ele fazia, e a Bíblia mostra isso, ele mesmo fala sobre isso, que ele era superior aos seus pares, até no estudo. E ele está ali agora achando que está fazendo certo diante de Estevão, olhando Estevão morrer, e a Bíblia diz que a face de Estevão estava como de um anjo, e estava maravilhado com a glória que ele estava vendo no Pai. Agora imagine aquele homem que está buscando toda a sua vida para fazer o certo, olha para aquele homem diante da morte, que está com pedras na direção dele, com o rosto de paz. Eu acredito que essa imagem nunca saiu da cabeça de Paulo em toda a vida dele. Depois de anos e anos em suas primeira, segunda, terceira viagem missionária, todos os seus anos no ministério, eu acredito que dia após dia ele conseguia lembrar dos olhos de Estevão. Então quando ele escreve isso aqui, ele escreve porque ele viveu isso aqui, e porque ele sabe nem que eu matasse os cristãos. Isso não os separavam do Senhor. Mesmo que as pedras estivessem dispostas diante deles, mesmo que a morte estivesse diante da face deles, eles tinham algo que eu não conseguia enxergar. Imagine todo o tempo que ele passou seguindo pessoas. Agora você imagina agora ele pregando o evangelho, encontrando a família de Estevão. Imagina ele agora pregando o evangelho, encontrando a família daqueles que ele matou e torturou. Você consegue imaginar isso? Mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Estou convencido, as entranhas de Paulo, tudo que há nele, a vida dele o fez estar convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e demônios, nada que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, ou seja, nem um homem como ele, influente, com cartas para prender pessoas, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Paulo tem a convicção de que nada que se levante nessa terra tem poder para nos separar do amor de Deus. Toda a vida dele de transgressão e toda a vida dele no ministério, nada, nem as coisas boas, nem as coisas ruins, nada pode o separar agora do amor de Deus.